Bom dia! Vamos aí para mais uma aula do programa Mundo Escoliose. Meu nome é Mirla Moreira, eu sou fisioterapeuta. Hoje eu ajudo fisioterapeutas a se tornarem referência em escoliose, mesmo começando do absoluto zero. Programa Mundo Escoliose, o tema de hoje é erros ao medir o ângulo de Cobb. Eu quero mostrar para você alguns erros que nós não podemos cometer ao medir o ângulo de Cobb e aí, através disso, a gente conseguir acertar e fazer essa medição do ângulo de Cobb de uma forma 1000 vezes mais assertiva. Lá atrás, quando eu comecei a medir o ângulo de Cobb, era tudo muito difícil, né? Parece que é um bicho de 7 cabeças. E no fim a gente vai ver que são técnicas que nós vamos usando, e essas técnicas, quando vocês usam essa técnica de forma muito precisa, é muito mais fácil, você não erra. Bom dia para todo mundo, bom dia Sueli, sejam bem-vindos, bom dia amor, bom dia Michele, bom dia, sejam bem-vindos para mais um programa Mundo Escoliose, toda sexta-feira. Vocês sabem que eu estou aqui para cada vez mais. Em 2023 eu tenho uma missão aí, né? Que é tornar fisioterapeutas em referência em escoliose. E se você é um profissional que quer estar mais seguro, é um profissional que quer avaliar muito melhor o seu paciente com escoliose e que quer gerar grandes resultados para se destacar no mercado de trabalho, para conseguir valorizar, né? Aí conseguir cobrar o valor justo pela sua sessão, você tem que estar comprometido com a sua história, você tem que estar comprometido com você. Olha lá, a Michele falou, eu quero. Então, Michele, é isso. Por você estar aqui hoje, plena sexta-feira, que às vezes a gente está atendendo, ou é um momento que você aproveita e vai no mercado, ou você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você deixa de estar tendo mais conhecimento para que você esteja mais assertiva aí no seu dia a dia. Bom dia, Ana! Bom dia! Seja bem-vinda! E por isso, quando a gente está muito focado, eu quero uma coisa, ele não tem como dar errado. Vamos lá, eu já vou direto ao ponto. A nossa aula de hoje é erros ao medir o ângulo de Cobb. Gente, eu já vou aproveitar, deixa eu só antes de começar a aula, nós estamos aí prestes a começar a semana do fisioterapeuta referência em escoliose. Nós já temos o link está lá na minha bio. Para você que quer participar desse evento e se tornar esse profissional desejado, valorizado, reconhecido e que gera grandes resultados, porque o profissional referência ele é esse, o profissional que gera resultado. E se você gera resultado, se você é seguro no que você faz, com certeza você vai ser procurado, você vai ser lembrado, você vai ser valorizado, as pessoas vão reconhecer o seu trabalho. Então, o meu papel hoje é pegar a sua carreira e agora te fazer isso aqui, ó, te alavancar, certo? Então, aproveita, já vai lá, se inscreve. Quem for direto lá pro grupo, né, se inscreve, vai direto para um grupo. Nesse grupo você vai receber todas as informações da semana do fisioterapeuta referência em escoliose, missão 2023. Eu tô com você, eu vou pegar na sua mão e vou te levar a se tornar um profissional referência em escoliose, tá? Esse é meu recado de hoje. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou trazer é um caso clínico aqui para vocês. Eu vou trazer esse caso clínico porque eu quero que vocês entendam que quando a gente segue um passo a passo, quando a gente segue eu não gosto de dizer protocolo, porque cada ser humano é um, mas quando a gente segue uma regra ao desenvolver um tratamento, a gente fica muito mais seguro e assertivo. E quando eu olho para uma paciente dessa, lá na primeira imagem, lá atrás essa paciente estava comigo, quando eu trabalhava na clínica ainda. Ela veio para mim com 16 anos de idade, 42 graus de Cobb. E aí, 16 anos de idade, 42 graus de Cobb, Risser, ela estava na época entre 3 ali indo para 4. Ela tinha menstruado com 14 anos, se eu não me engano. Eu lembro que faltava 2 anos ali. Lembra, a gente conta 4 anos após a menarca. Então, 14, 15, 16, 17, 18, que foi mais ou menos até o final do tratamento com ela. Ela falou assim pra mim, Mirla, eu não quero usar colete. Ela não queria, 42 graus de Cobb, 3 para 4, era pra eu colocar colete nela. Ela não queria. Eu poderia, nesse momento, ter dado um tiro no meu pé e ter perdido essa paciente para uma cirurgia.
É um caso atípico, tá, gente? Curvas únicas, elas têm uma resposta, eu sinto isso, tá, na minha prática clínica. Elas têm uma resposta de tratamento muito diferente de curvas duplas, curvas em S. Eu acho muito mais difícil tratar uma curva em S do que tratar uma curva única, como eu vou mostrar para vocês. Essa paciente, ela decidiu fazer o tratamento como deve ser feito, era uma paciente muito regrada, ela ia uma vez por semana comigo lá na clínica, depois eu saí da clínica, ela continuava no consultório comigo, fazia exercício todo dia em casa, a mãe dela falava, Mila, nossa, mas como ela é dedicada a isso, aquilo, fazia, a gente avaliava e reavaliava, uma paciente muito retificada, foi muito difícil, no entanto que aqui, ó, no final, inclusive ela tá pra vir, mês que vem ela vai vir, porque lá anualmente ela passa comigo ainda pra gente fazer as reavaliações aí, né? Mas nessa imagem, por exemplo, vocês veem que é uma paciente muito retificada e foi muito difícil eu ganhar com ela, por exemplo, essa cifose. Mas esteticamente olhando, tá ok. Ela é uma paciente mega equilibrada, perfil coronal, perfil sagital, ela tá equilibrada apesar dessa retificação no perfil sagital dela. Então nós tivemos uma resposta positiva. Milo, o que isso tem a ver com o ângulo de Cobb? Agora eu vou mostrar para vocês. Escolher outro. Cadê? Aqui é a medição do ângulo de Cobb dela, lá atrás. Aqui eu tava aprendendo, tá? A medir o ângulo de Cobb. E na época aquela insegurança, né? No entanto que eu acho que dá pra ver ali, tem mais de uma medição. Eu apagava, ia de novo, fazia de novo. E quando eu falo de erros ao medir o ângulo de Cobb, né, e é uma métrica, né, gente? É uma métrica muito pontual medir o ângulo de Cobb. É uma métrica que a gente consegue quantificar, né, trazer isso em números e através disso a gente ter a real certeza, é quase que palpável o negócio, para você dizer se sim, seu paciente melhorou ou não. Não tem como a gente burlar, muito menos o paciente burlar isso, porque ou ele melhorou ou ele não melhorou. Por isso que eu falo que tratar paciente com escoliose é um presente, porque a gente vê a resposta do tratamento de uma forma muito real. Não tem como o paciente me enganar e ele falar assim, por exemplo, melhorou a minha dor, tá melhor, ó, eu mexo melhor o braço, né, tá melhor a minha dor. A dor, né, o quesito dor, ele às vezes ele pode ser mascarado por aquele paciente bonzinho, né? E isso era uma coisa que sempre me deixou intrigada, sabe? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de amplitude de movimento, né? Vamos pensar você que é da ortopedia aí e que trabalha com um paciente que chega lá pra você com quase 90 graus ali, né, de ombro ali, de flexão de ombro. Ele tá querendo chegar nos 90 graus. E depois de um tempo de tratamento, quando você vê esse paciente já tá lá quase 180 graus de movimento. Legal! Aí você também consegue quantificar e visualizar o movimento do paciente. A gente consegue ter uma métrica palpável ali, né? E quantificar ela de números com o goniômetro, por exemplo. E no tratamento da escoliose é isso também, né? Se a gente for olhar, o método de Cobb, ele faz com que a gente consiga quantificar em números uma curva, né, angular ali, que tem uma angulação, e através dessa angulação a gente conseguir disparar alguns caminhos que nós podemos percorrer com esse paciente. Então, quando eu pego o meu paciente, eu não só faço essa avaliação aqui, ó, eu não só faço a avaliação clínica, a avaliação postural, como eu também faço a avaliação radiológica. É como se eu tivesse que andar com as duas informações em conjunto. E olha que legal, eu já vou falar os pontos bem específicos da medição do ângulo de Cobb que vai, ó, clarear aí para vocês. Mas olha que legal, quando você pega um paciente, o profissional de referência, ele é muito focado nisso. Ele é focado o tempo todo em olhar para a avaliação clínica, essa avaliação, e juntar a informação da avaliação clínica com a avaliação radiológica. Então a gente consegue captar essas duas informações e colocar em prática na hora de desenvolver os nossos objetivos e condutas com o paciente que tem escoliose. E quando isso fica muito bem claro, fica muito mais fácil de você gerar resultado como profissional referência.
E por que eu tô falando isso? Porque na hora que eu for medir lá aquele ângulo de Cobb, se eu não tiver a real certeza que a minha medição ela é exata, tá? E o exato é assim, lembra? Os estudos mostram que existe uma diferença entre um examinador e outro de 5 graus para mais e 5 graus para menos. Tá tudo bem. Pode ser que na minha medição ali deu 42 graus de Cobb. Aí vem um outro fisioterapeuta, vamos pensar a Suzana ali, ó. Suzana ou Adriana, vai lá e fala, não, Mila, deixa eu medir aí, deixa eu ver se é 42 mesmo. Pode ser que dê 45, ou pode ser que dê 38. Tá tudo bem. Lembra, 5 graus para mais, 5 graus para menos entre um examinador e outro, tá ok. Quando o médico manda, né, o paciente para mim e ele já manda a medição, eu sempre falo assim pro paciente, olha, a gente segue a linha de raciocínio do doutor, mas eu vou fazer minha medição também, porque eu gosto de ter os meus parâmetros e também seguir a minha linha aqui. Às vezes as nossas medições vai bater e vai ficar bem ok, mas às vezes elas vão estar divergentes. E aí quando isso acontece, Mila, eu prefiro seguir a minha medição. Porque quando eu for reavaliar esse paciente vai ser a minha medição do ângulo de Cobb que vai definir realmente o caminho que eu vou tomar e tudo que foi percorrido durante o tratamento. Até porque o paciente fica com a gente semanalmente. Olha a nossa responsabilidade diante desses pacientes. Gente, quem tiver pergunta, aproveita, manda pergunta. Quem tá aí, físio, aproveita, pega o aviãozinho lá embaixo, compartilha aí com mais fisioterapeutas que eles precisam entender os erros ao medir o ângulo de Cobb, que é o que eu vou trazer hoje para vocês aqui, tá? Então já aproveita, pega lá o aviãozinho e compartilha lá, tá bom? E aí, ó, pensando em medir o ângulo de Cobb de uma forma certeira, existe um passo a passo. E eu vou trazer para vocês a primeira coisa desse passo a passo, depois eu vou trazer aqui pro flipchart para vocês, e aí quem tiver com caderninho já aproveita e já anota aí, tá? Quando eu olho aí, ó, para essa imagem, a gente precisa definir um primeiro ponto antes de medir o ângulo de Cobb, tá? Hoje a aula não vai ser sobre os achados radiológicos, a gente vai trazer essa aula, que eu já fiz essa aula aqui no programa Mundo Escoliose, mas eu quero trazer ela de novo porque é uma aula muito importante. Mas, pensando em entender todos os achados, o primeiro achado antes de medir o ângulo de Cobb é encontrar o eixo coronal. Gente, para você definir o exercício específico e para você ter segurança, não perder eixo, não desenvolver uma curva compensatória, que isso acontece, principalmente curvas cérvico-torácicas, tá? Cérvico-torácico, quando pega segmento cervical e torácica alta ali. Para isso não acontecer, trace o eixo coronal. Pega o centro do sacro e trace uma linha reta, tá? Perfeito, fez isso, nós vamos medir o ângulo de Cobb. Um grande erro, e um erro quase que um insulto, tá? Eu vou falar de uma forma bem assim, porque o profissional referência, ele tem que entender isso de uma forma muito... eu falo que certas coisas tem que doer na gente. E eu falo que é quase um insulto, porque imagina você, ó, peguem essa informação e olhem essa imagem. Imagina você... faz de conta que você é um paciente e você, Lude, vamos fazer de conta que você tem uma escoliose, tá? E aí você foi no médico e o médico pegou seu exame. Aí ele pega o seu exame e ele faz isso aqui, ó. Ele te entrega desse jeito, assim, ó. Você com conhecimento, você vai olhar pra isso e vai falar assim, oi? Né? A gente com conhecimento, a gente vai falar, caramba, realmente isso é uma medição, isso pra mim mais me parece um rabisco. Isso aqui é real, tá, gente? Não foi eu que fiz, não. Isso aqui foi uma aluna da turma 1 do Escoliose na Prática. Nós vamos pra 10ª turma agora, da turma 1 do Escoliose na Prática, que me mandou na época, e eu fiquei assim, ó, de boca aberta. Eu nunca vi algo assim. Ele não pegou a primeira vértebra que mais inclina, ele não traçou o limite superior e inferior de forma específica, ele fez um risco e ele definiu 8 graus de Cobb ali. E assim, Lude, é de doer, não é?
é de olhar e você falar que falta de consideração com o paciente, que ele está te entregando um documento na mão. Então, um dos grandes erros ao medir o ângulo de Cobb é você achar que o raio-x do seu paciente é simplesmente uma imagem que está ali e você pode fazer o que bem entende. Não pode, físio. O profissional referência em escoliose, ele precisa olhar para o raio-x do paciente. Quem é aluno de escoliose na prática que está aí e sabe que eu falo muito isso e nós temos isso como regra não, como um caminho aí. O raio-x do paciente com escoliose, ele é o que pra gente? Coloquem pra mim nos comentários. São 3 letrinhas que a gente fala que é. O que o raio-x ele é pra gente? E aí vem uma pessoa e simplesmente desmerece. Simplesmente está desmerecendo o trabalho, desmerecendo a vida do paciente. Muito bem, Dri. O GPS. Olá, alunas estão aí. Olá, a Adri falou, o raio-x do paciente com escoliose é o GPS. Oi, Neuci. Oi, Lígia. E se a gente sabe que é o GPS, como é que você simplesmente pega o GPS do seu paciente e coloca a qualquer lugar para você ir? Como é que você vai chegar no destino final, que é o resultado? Não chega. Aí às vezes a gente acha que é uma curva leve e você vai ver uma curva que aqui com 8 graus de Cobb nós não consideramos, né, como uma escoliose propriamente dita. Nós chamamos de atitude escoliótica. É um paciente que pode estar se desenvolvendo, precisaria entender a idade, tudo isso. Mas é uma falta de consideração porque isso é um documento. Se você pega o GPS o seu GPS, você coloca lá qualquer lugar, ele vai para qualquer lugar. Só que tratar paciente com escoliose em qualquer lugar não serve. E quem é referência em escoliose sabe disso. A gente precisa ser muito pontual, muito certeira. Às vezes acontece no meio do caminho, isso já aconteceu comigo. Eu converso muito com os meus alunos, porque já aconteceu com eles. Que é a gente ter que mudar a rota. Peraí, nesse caminho que eu tô indo, tem engarrafamento aqui, tem alguma coisa acontecendo, não tá dando certo. Volta, vamos rever o caminho que você tá querendo ir, pra você ir pelo caminho certo. Vou pegar uma água, gente, peraí. Fico aqui falando, igual uma matraca. Vocês não concordam comigo que isso aqui é quase que uma dói até na alma, não dói? Dói na alma porque é um documento, né? E não dá pra fazer de qualquer jeito. Então, primeiro ponto, defina como na sua vida, como profissional que quer se tornar uma referência, que já é aí, quem tá aí que já é uma referência, nós temos o raio-x do paciente com escoliose sendo um documento, e esse documento ele não pode ser tratado dessa forma. O raio-x do paciente com escoliose é o nosso GPS para o tratamento. Se você direcionar o GPS ali com qualquer endereço, qualquer lugar, ele vai te levar para qualquer lugar. Só que tratar paciente com escoliose não serve qualquer lugar. Por isso que não serve qualquer tratamento. Por isso que não serve qualquer exercício. É esse paciente, é essa pessoa, é o destino dela, é o exercício dela, é o caminho que nós vamos desenvolver com ela. Ela pode ser flexível, ela não pode. Primeiro ponto. Então, a gente falou um grande erro, trate com respeito o raio-x do paciente com escoliose. Vamos lá. Exercício aí para vocês anotarem e para não errar, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, abaixar um pouquinho. Pode ser que fique espelho para vocês aí, tá, gente? Mas aí vocês vão me falando, eu vou falando e vocês podem ir anotando, tá? Primeira coisa que a gente precisa ali, ó, fazer é traçar o eixo coronal, tá? Vou escrever aqui, ó, eixo, tá ruim essa caneta, hein? Coronal. Traçou o eixo coronal, vou trocar minha caneta. Traçou o eixo coronal do paciente, centro do sacro, traça uma linha reta, acabou. Você tem noção do balanço coronal dele. Através disso, tá? Com quantos graus consideramos uma escoliose?
igual e acima de 10 graus de Cobb, tá? E com rotação vertebral. Precisa ter rotação vertebral também em conjunto. Que às vezes existe, né, ali, sei lá, a pessoa tem 12 graus de Cobb, mas não tem nada de rotação. Pode ser que seja simplesmente um padrão postural, uma contratura, precisa entender melhor, né? Ou aquela escoliose nem vai desenvolver. A rotação vertebral é uma característica muito forte para o paciente que tem escoliose, tá bom? É a Mari. Mari a gente se fala sempre, né, Mari? Então tá certo. Aqui, ó, primeiro ponto, vou traçar o eixo coronal. Quando eu vou medir o ângulo de Cobb lá, a segunda coisa que eu vou fazer, eu vou definir a primeira vértebra que mais inclina. Não é a primeira vértebra que inclina. E olha que legal, nessa minha medição aqui, ó. Por exemplo, vocês estão vendo lá embaixo, na primeira imagem, quando eu traço a linha de baixo, que eu pego o limite superior. Se eu fosse pensar a primeira vértebra que inclina, eu pegaria lá embaixo, ó, L5, L4. Eu já pegaria L4, porque ela é a primeira que inclina. Mas, ó, L4 é a primeira que inclina. L3 também inclina. L2 inclina bastante. Mas L1 inclina demais. Então, ó, assim foi bem legal de vocês entenderem, gente. Vocês conseguiram captar L5, as vértebras? Coloca um ok pra mim, assim, ó. Entendeu o que eu quis dizer? L5, L4, L3, L2. Ficou fácil de visualizar lá? Mesmo sem rotação vertebral no raio-x, ao realizar o teste de Adams, pode apresentar a giba? Olha, pode apresentar. O que acontece com a giba, né? Na verdade, às vezes vem uma giba mais leve, não precisa não necessariamente ter uma giba imensa. Quando aparece uma giba muito grande, é porque tem rotação vertebral. E por que eu quero dizer? Ó, vamos pensar que as costelas, elas se inserem, tá? Nas vértebras. Então, quando elas estão inseridas, o movimento que a vértebra faz, todas as estruturas adjacentes, elas vão em conjunto. Escápula, costelas, externo, todo mundo muda de posição. Então, por isso que a gente tem a giba ali, tá? Mas, às vezes, tem o quesito rotação vertebral e rotação do tronco. Pode ser que no teste de Adams, ela tenha a rotação do tronco e não necessariamente a rotação da vértebra. Aí, às vezes, aparece aquelas gibosidades um pouco menorzinhas, mas você vai ver no raio-x, não tem uma rotação significativa, tá? Então, é isso, tem que entender rotação de tronco e rotação de vértebra propriamente dita lá, tá bom? Então, vamos voltar lá, vocês entenderam, né? O quesito L5, L4, então vamos lá embaixo de novo. Se eu pedisse a primeira vértebra que mais inclina, e eu confundi muito isso também, viu, gente? Já confundi demais isso. Depois que eu entendi que não é a primeira que mais inclina, a primeira que inclina, e sim a primeira que mais inclina, ficou muito mais fácil de eu entender. E aí eu sempre começo lá, ó, L5, aí eu vou para L4, ela já começa a inclinar. L3, ela tá inclinando bem também. Aí quando eu vou para L2, nossa, ela inclinou pra caramba. Mas quando eu vou lá em L1, ela inclina muito. Então, para mim, L1 nessa curva, que é uma curva tóraco-lombar à direita, então a convexidade dela está lá à direita, a L1 é a primeira vértebra que mais inclina. Aí o que eu fiz? Tracei o limite inferior e realmente é pegar limite inferior e não é fazer um risco igual a gente viu do colega lá da imagem que eu mostrei anterior, né? Então, traçar o limite inferior da primeira vértebra que mais inclina. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu sair aqui, daí a gente já volta, tá? Ó, traçar limite inferior da primeira vértebra
que mais, ó, agora aqui, ó, que mais inclina, tá? Então, você vai traçar o limite inferior da primeira vértebra que mais inclina. Pegou a de baixo, tá? Nós pegamos lá, vértebra limite inferior, nós vamos pegar a vértebra limite superior, com o mesmo raciocínio. Quando a gente vai subindo ali, a linha tá aqui, né? Eu preciso ter uma linha que ela seja, tá? Uma linha, como que fala quando a linha ela é na mesma direção? Fugiu a palavra da minha boca agora. Essas linhas, elas vão precisar se encontrar em algum momento, tá? Elas precisam se encontrar, elas são paralelas, essa palavra que eu queria. Elas precisam ser linhas paralelas e se encontrar em algum momento, tá? Vai ficar salva. Isso, Milena, paralela. Muito obrigada, viu? Vai ficar salva. Vai ficar lá no feed e depois vai para a plataforma. Vai sair do feed e vai para a plataforma para os alunos do Escoliose na Prática, tá? Apesar que eles têm isso aqui até lá, né, gente? E aí, ó, vamos pensar. Quando eu vou subindo, para eu encontrar essa vértebra que mais inclina, eu vou realmente... E olha uma dica muito legal que você pode fazer aí, e essa é uma dica que eu já dei no meu feed, tá? E eu vou trazer aqui de novo. Vocês peguem o escoliômetro de vocês. Quando for medir o ângulo de Cobb, deixa o raio-x no negatoscópio em pé, porque daí você vai pegar o escoliômetro e você vai colocar nesses limites aí, ó, vai traçando no limite, ó a Rô aí, oi Rô! A Rô foi minha parceirona lá no consultório, né, Rô? A gente teve uma jornada imensa juntas aí. E aí, ó, quando você pega o escoliômetro, vou pegar o meu aqui, só para vocês verem. Ó, vou aqui, parar, ó. Aí eu vou pegar o escoliômetro e eu vou colocar o limite superior ou o limite inferior aqui. E aí a gente vai virando, né, ó. Vai virando, essa inclina. Ah, mas essa inclina mais um pouquinho. Ah, mas essa super inclina. Legal, acabou. Isso aqui, exato, Lude. Facilita demais. É tipo assim, ó, é pra não errar mesmo. Porque a gente fica inseguro. Eu também ficava mega insegura, mas eu falei, gente, mas será que essa aqui mais inclina? Mas parece que essa vai mais um pouquinho. Daí você risca, né? Você quer riscar uma, aí você risca outra, fala, não, é a de cima mesmo, ah, não, é a de baixo mesmo. E aí você vai entendendo isso. Então, definiu. Terceiro ponto, definiu, tá? Mesma coisa ali, ó. Traçar limite superior. Agora eu vou colocar aqui, ó. Limite superior da primeira vértebra que mais inclina. Esse é o objetivo. Traçar limite superior e inferior da primeira vértebra que mais inclina. Essas linhas precisam estar paralelas e elas precisam se encontrar em algum momento. Antigamente, tinha aquele raio-x lá antigo, que era um raio-x bem grandão. E esse raio-x fazia com que essas linhas elas realmente se encontrassem. Agora, o raio-x ele é menor, então não dá tempo de encontrar essas linhas. Não tem problema. O que é que você vai fazer agora? Agora nós vamos encontrar linhas perpendiculares a 90 graus diante a essas que a gente traçou, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó. Nós vamos encontrar as linhas. Eu vou só abreviar, tá, gente? Perpendicular 90 graus, tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Tô eu aqui com as minhas réguas para eu mostrar para vocês, tá? Anotou aí, né, gente? Ó, tenho aqui vértebra, vértebra, vértebra e vértebra. Aí, eu vou traçar lá o meu limite inferior, realmente pegando certinho esse limite inferior, e aí eu parei aqui, tá? E eu vou pegar o meu limite superior da minha primeira vértebra que mais inclina. Parei ali, tá? Agora eu vou entender e vou pegar essa régua
tá? Peguei essa régua aqui para eu conseguir achar esses 90 graus. Aqui, ó, essa régua, ela já dá esse 90 graus, tá? Ela tá aqui, ó, porque ela dá os 90 graus. Então, eu vou colocar essa região na linha de cima que eu tracei. E aqui na lateral, eu posso tanto seguir uma linha reta, como eu posso só fazer um risquinho assim, ó. Risquinho, tá? Pegou? Mesma coisa eu vou fazer embaixo. Coloquei a régua aqui, bem no limite onde eu tracei. E aí, já tem esse outro risco, eu vou fazer mais um pra gente fazer um xizinho aqui, ó. Ó. Fiz lá um xizinho. E aqui é onde eu vou definir o cobe dessa curva. E é quando eu venho com o meu transferidor e com o transferidor, ó, põe um pontinho no meio desse X aqui, que daí vocês não erram, tá? No meio desse transferidor tem uma bolinha aqui e tem um risquinho. Uma daquelas linhas, elas precisam estar bem rentes a essa região, tá? A outra linha, ela vai achar o ângulo de cobe, ok? Então, ó, eu vou vir aqui, ó. Opa, eu vou por aqui, ó. Coloquei nessa linha de baixo, tá bem rente. Essa bolinha, ela tá bem nesse risquinho que tem no transferidor aqui no meio, tá? E aí, ó, eu posso vir aqui com essa régua e eu vou lá ver aonde deu outra linha aqui, ó. Deu, olha, é uma curvona, hein? 55 graus de cobe. Então, essa paciente aqui tem 55 graus de cobe nessa curva, tá? Olha que legal. Eu não só falei os erros, como eu falei como você deve fazer como um profissional referência. É fazer com atenção, é pegando, né? A gente vai voltar aqui, ó. Encontrou o eixo coronal? Ok. Aí nós vamos para a medição do ângulo de cobe. Traçar o limite inferior da primeira vértebra que mais inclina, como eu ensinei anteriormente. Limite superior da primeira vértebra que mais inclina. A gente vai encontrar uma linha ali perpendicular a 90 graus com essa régua. E depois nós vamos com o transferidor lá para poder encontrar realmente o cobe desse paciente, tá? Bem prático, mediu a curva de cima, vai para a curva de baixo. Dúvidas? Me contem, tem dúvida? Perguntem. Que bom, Mari, que bom, que legal, ficou clareou, né? Não é tão difícil quanto parece, agora o negócio é praticar, porque eu falo assim, ó, aqui parece que fica tudo mais fácil, mas na hora que a gente pega um raio-x que tá difícil de visualizar, aí a história é outra. Mas o que vai te tornar um bom profissional e o que vai te tornar esse profissional referência, não só é você seguir uma metodologia, um caminho, mas também é você repetir. Quanto mais nós fazemos a mesma coisa, inclusive com os alunos do Escoliose na Prática, Alexandre, obrigada, viu? Vocês que são... Os alunos do Escoliose na Prática, sabe o que eles fazem? Eu acho sensacional, é muito comunidade mesmo, sabe? Eles pegam o raio-x que eles têm lá do dia a dia, vão mandando no grupo para o pessoal imprimir e treinar. E lá no curso eu já coloquei em anexo isso, porque a gente tem vários materiais de apoio, né? Para que vocês aprendam, a gente aprende praticando, por isso que existe o Escoliose na Prática. Mas os alunos, eles são tão comunidade, tão parceiro, todo mundo quer crescer, todo mundo quer subir, que eles mandam, eles falam, ó, pode imprimir para vocês irem treinando, me conta depois quanto deu o seu cobe, vamos comparar, me fala qual foi a vértebra que você pegou. É tipo uma parceria mesmo. E, gente, eu acho muito legal. Ninguém cresce sozinho, ninguém alavanca sozinho. Ontem o Thiago Nigro postou um negócio e eu já tinha visto ele falar isso há muito tempo atrás, e eu acabei falando algo nesse sentido na live que eu fiz com o Luiz, o Físio Rico, e eu falei muito isso. Na verdade, eu falei uma frase e veio no contexto do que o Thiago Nigro tinha falado, né?
Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Por quê? Gente, se você tá num ambiente de pessoas que te alavancam, não tem como você não ser um profissional de sucesso. Não tem como você não ser uma profissional capacitada e segura, né? E que realiza os seus sonhos e que gera resultado aí. Agora, se você tá num ambiente de pessoas que não estão nem aí se você tá aí se especializando, estão nem aí se você tá gerando resultado, não tá nem aí se você só tá batendo cartão, não tá nem aí. Eu acabei de ver um post de uma amiga, fisioterapeuta, a Mari. Ah, uma fofa. Trabalhou um tempo junto. Olha que legal. Ela era minha professora de inglês. Uma mocinha linda. Professora de inglês. E aí eu dava aula de pilates pra ela e ela me dava aula de inglês. E ela foi fazer fisioterapia, porque eu ali falando, eu faço todo mundo se apaixonar pela fisio, eu falo, de tanto amor que eu tenho. E aí ela se tornou uma fisioterapeuta competentíssima, maravilhosa. Hoje ela trabalha na Neuroadulto, já tem acho que 3 pós, a menina é porreta mesmo, ela é demais. E aí ela trabalha, ela é concursada do SUS agora, e ela recebeu uma carta de parabenizando ela, porque ela foi uma profissional de destaque no SUS, fazendo o trabalho que ela estava fazendo. E aí ela posta alguns vídeos, alguma coisa ali, de situações com pessoas que não têm condições, mas ainda assim ela dando o melhor dela, ela fazendo o melhor dela, com toda a dedicação. Depois o negócio muda de figura, sabe? A gente inverte as situações. Tudo tem o seu tempo. Então, esteja no ambiente certo, com as pessoas certas, para você alavancar, para você ficar segura. Vamos lá. Como achar o eixo coronal? O eixo coronal, Mari, você vai achar assim, ó. Você vai pegar. Tem 2 formas que eu uso, tá? Mas o mais importante, pega o sacro do seu paciente, veja quanto mede. Daqui até aqui, deu 2. Pega o meio, que é 1, e traça uma linha reta. Cuidado na hora de traçar essa linha reta, que às vezes a gente vai carregar meio torta. Então, às vezes eu pego eu também pego a medição do centro do sacro até o final do raio-x, aí eu vou lá em cima e pego essa mesma medição, o final do raio-x até o meio, põe um pontinho. Aí eu ligo esse ponto até o ponto de cima. E aí eu sei que eu tenho o eixo coronal ali, tá? E aí a gente consegue ver o balanço coronal. A gente consegue perceber se é uma curva única ou se é uma curva dupla, se é uma curva compensatória ou não. Aí tem um monte de outras estratégias que isso aí viria para uma outra aula, tá? Mas acho que deu para clarear aí. Faz na lombar e na torácica. Isso, Milena. Quando a gente tem tanto uma curva única ou a curva dupla, ou se é uma curva compensatória, uma curva tripla ali, mas compensatória, faça até na compensatória, tá? Porque daí você tem parâmetros depois, quando você for medir, depois de 6 meses, o novo raio-x, a melhora, porque às vezes acontece assim, ó, de melhorar a curva de cima e piorar a de baixo. Compensou lá embaixo. E isso não pode acontecer. Então você consegue ter esses parâmetros das curvas e aí sim conseguir ter certeza de que não, melhorou as 2 curvas. Melhorou a primária e a secundária, ou a primária e a compensatória, ou se era uma curva única, melhorou essa curva única e não perdemos e não compensou em nenhum outro lugar, tá? É mais por isso, mas faz nas 2. Muito legal. Sempre calculamos para o lado da convexidade. Esse número, o COB, isso aqui, você diz, coloca sempre para esse lado. Daí, ó, é sempre pro lado, mas é pro lado da concavidade, tá? Lembra? Ó, aqui, ó, é o côncavo. Ó, eu vou ensinar vocês de um jeito que vocês não vão errar mais, tá? O côncavo. E aqui, ó, é o convexo. Convexo. E eu vou ensinar de um jeito que vocês não vão errar mais. Espera aí. Ó, pensa numa cumbuca de leite, tá? E aí, ó, essa cumbuca de leite, nós temos um local onde a gente coloca o leite, que é o lado côncavo,
Concavar, cabe as coisas lá dentro. E o lado convexo é onde a gente apoia, tá? Côncavo e convexo. Isso é o que acontece com a escoliose, ó. Côncavo, convexo. Aí eu vou medir sempre e coloco a numeração no lado côncavo. Não tem uma regra, tá? Você pode medir ali e colocar a numeração para esse lado, mas a angulação, ela vai vir sempre no lado côncavo, tá? A gente não consegue encontrar pro lado contrário. Então, convexo e côncavo. E como é que eu vou dar nome para a escoliose? Sempre pelo lado convexo, tá? Pelo lado da giba lá. É ali que eu vou conseguir dar nome a essa curva, tá bom? Acho que foi. Muito bem, gente. Finalizamos aqui mais uma aula do programa Mundo Escoliose. Eu não só falei dos erros aí, né? Mas para mim fundamental, eu gosto de ensinar vocês e de entregar o máximo de conteúdo, porque eu quero que você se torne um profissional referência e essa é a minha missão 2023. Inclusive, evento que vai acontecer fisioterapeuta, para você que quer se tornar um fisioterapeuta referência escoliose, nós temos o link, já está na bio para você se inscrever, vai ser online gratuito, que é para você não ficar de fora. Quem quer se tornar um profissional referência escoliose é agora, não dá para deixar para depois, certo? Então se inscrevam lá, um beijo, sexta que vem eu tô aqui com mais uma aula do programa Mundo Escoliose e se existe um tema que você queira, inclusive o tema de hoje foi da caixinha de perguntas que eu coloquei esses dias aqui. Então eu sempre tô colocando e quando eu colocar lá, manda a sua dúvida, tá? E eu trago aqui para as nossas aulas do programa Mundo Escoliose. Um beijo. Muito obrigada a todos vocês, um final de semana incrível. Não sei como é que tá aí, mas aqui em Bragança tá frio, gente. Que coisa louca. Tô de blusa hoje em pleno janeiro. É louco isso, né? Tá que tá. Ó, um beijo, gente. Beijo, alunas, alunos. Um beijo, beijo, beijo.